Você já parou para pensar por que tanta gente ama sair para balada? Luz, música, amigos, bebida, risadas, parece o cenário perfeito para esquecer os problemas. Mas o que a gente chama de diversão muitas vezes é só fuga. A verdade é que quase ninguém fala sobre o que realmente acontece por trás da música alta, porque a gente se sente tão vazio quando volta para casa depois de uma noite que parecia perfeita. O que move a maioria das pessoas para uma festa nem sempre é alegria, é carência. Carência de atenção, de pertencimento, de sentir que faz parte de alguma coisa. A balada se tornou o ponto de encontro de quem está cansado de se sentir sozinho. Mas, ironicamente, é o lugar onde a solidão se multiplica. E quanto mais a gente tenta encontrar significado nesse tipo de ambiente, mais se perde entre copos, selfies e conversas que não duram até o dia seguinte. A verdade é que todo mundo está buscando algo lá dentro, mas quase ninguém sabe o que realmente quer encontrar. Eu comecei a perceber que as baladas são um reflexo de quem a gente se tornou como geração. Um monte de gente tentando se encontrar e se perdendo no mesmo lugar. A balada é o ponto de encontro de uma juventude que vive cansada de trabalhar demais, de não ser suficiente, de fingir felicidade o tempo todo. É ali que muita gente vai buscar um pouco de alívio, mesmo que por algumas horas. Mas tem um problema. A balada não foi feita para curar ninguém. Ela foi feita para te distrair. E ela distrai bem. Lá dentro, tudo é pensado para te fazer esquecer. O som, a luz, o cheiro, as pessoas, o calor, o copo na mão, você se sente vivo, desejado, parte de alguma coisa. Mas a verdade é que ninguém ali está realmente conectado. Está todo mundo tentando escapar de alguma coisa. E o mais curioso disso é que quanto mais gente por perto, mais difícil é se sentir visto. É como se cada um estivesse cercado de pessoas, mas trancado dentro de si mesmo. A balada é o único lugar onde você pode gritar sem ser ouvido e sorrir sem precisar estar feliz. A verdade é que tudo na balada gira em torno de aparência. Ninguém quer saber quem você é, e sim como você parece. Homens e mulheres passam horas se arrumando para viver uma noite de aprovação coletiva. É o mesmo jogo da internet, só que ao vivo. Você repara como tudo é sobre imagem? A roupa, o perfume, a bebida, o que você segura, o story que você posta, o ângulo da foto, o sorriso ensaiado. Nada disso é real. É só uma tentativa de provar que a vida tá boa. Mas lá dentro, no meio da multidão, ninguém se escuta. A música é tão alta que as vozes somem e a mente, mesmo rodeada de gente, continua sozinha. E é justamente aí que mora o perigo. A gente começa a achar que precisa ser notado para se sentir vivo, que precisa da validação do olhar do outro para acreditar que tem valor. Mas quando a autoestima depende de aplauso, ela nunca é suficiente. Tem gente que passa a semana inteira esperando o sábado chegar, né? Tem gente que passa a semana inteira esperando o sábado chegar para viver uma noite que acaba sendo igual a todas as outras. E o que era para ser diversão vira rotina, uma rotina disfarçada de liberdade. Eu percebi que a balada tem um roteiro invisível e ela se repete toda semana. Você começa o dia dizendo, só vou dar uma passada, aí compra roupa, compra o que precisa, chama os amigos e quando vê, já está comprando o que não podia. Chega lá e parece tudo igual. Mesma música, mesmas conversas, mesmos rostos, mesmas pessoas, né? Mas a gente insiste porque de algum jeito acredita que naquela noite vai ser diferente. E quando o copo acaba, vem outro. Quando o corpo cansa, vem o after. E quando o after termina, vem o vazio. Um vazio que nem uma batida, nem um gole e nenhuma companhia conseguem preencher. E esse ciclo é o que mais engana. A sensação de que a próxima vez vai ser melhor. Que na semana que vem você vai encontrar a pessoa certa. Ou que dessa vez vai conseguir se sentir de verdade. Mas o problema é que a balada te promete intensidade.
e te entrega repetição. E no fundo, você sabe disso. Só que o corpo se acostuma com a anestesia. O som alto vira silêncio, um silêncio interno, e a ressaca vira rotina. Você volta para casa com a sensação de que viveu, mas o coração sabe que só passou mais uma noite tentando esquecer o dia. O que move muita gente a ir para a balada não é diversão, é status. É mostrar que está vivendo. A balada virou o palco onde cada um tenta provar que é feliz. Mas é um palco caro. Caro para o bolso, caro para a mente e caro para a nossa alma. Você percebe que o jogo é injusto quando entende que lá dentro tudo é planejado para te prender. As luzes, a bebida, a sensação de exclusividade, o som, tudo é pensado para gerar dopamina, para te fazer sentir vivo, mesmo que seja por um instante. Mas o preço de depender disso é alto, porque quanto mais você busca essa sensação, mais longe você fica de sentir algo verdadeiro. E o mais curioso é que todo mundo sabe disso, mas finge que não. A maioria das pessoas vai para a balada para ser vista, não para viver um momento. Posta story, marca o local, mostra o copo e espera pelos comentários no dia seguinte. O prazer não está na experiência, está na aprovação. E quando o reconhecimento vem, ele dura pouco. É um combustível que acaba rápido e precisa ser reabastecido na próxima festa. E assim nasce um ciclo. Você ganha, você gasta, se exibe, é validado e volta a se sentir vazio. A balada se transforma num espelho do ego, onde todo mundo quer brilhar, mas ninguém se enxerga de verdade. Do ponto de vista psicológico, o cérebro associa prazer imediato com recompensa. Por isso, a balada vicia. Ela te dá picos de dopamina, mas te entrega a ressaca emocional no dia seguinte. A ressaca moral. Você se acostuma com o estímulo, a música, o álcool, o toque, o elogio, mas toda vez que o estímulo passa, vem a queda. E essa queda é o que faz muita gente querer voltar no próximo final de semana. É um ciclo de euforia e frustração, um mecanismo de escape que só mascara a dor, mas não trata a causa. O corpo paga o preço que a mente ignora. As madrugadas viradas, o álcool em excesso, o sono trocado por barulho, tudo isso vai corroendo a energia, a clareza e a disposição de viver o dia real. A balada começa no sábado à noite, mas termina no domingo de ressaca, física e moral. E quanto mais o corpo se desgasta, mais o cérebro pede o mesmo estímulo para compensar. É o vício disfarçado de lazer. E o pior é que ele parece inofensivo, porque vem com risadas e uma música boa. Mas por trás disso, tem uma geração inteira tentando se anestesiar para não precisar encarar o que sente. E quando a festa acaba, sobra o silêncio. Aquela sensação de eu fiz tudo o que eu queria e mesmo assim, não estou satisfeito. A cama vira um espelho. E o que o espelho mostra é alguém que vive se distraindo para não sentir. Tem gente que só percebe isso quando perde a saúde, o foco ou a fé. Mas dá para acordar antes disso. Porque quando o corpo desacelera e o barulho finalmente some, é nesse momento que a verdade aparece. A solidão grita mais alto quando não tem som para esconder o eco. E é aí que muita gente percebe que não está fugindo do mundo, está fugindo de si mesmo. A ressaca do dia seguinte não é só física, é emocional. É aquela mistura de culpa, cansaço e vazio que te acompanha no banho, no café, no olhar perdido. E por mais que você diga, foi só uma noite, no fundo sabe que é um ciclo. Um ciclo que te rouba tempo, energia e aos poucos sentido. Eu não estou aqui para dizer que você nunca mais deve sair, nem para te fazer sentir culpa por gostar de uma festa, mas para te lembrar que a diversão sem propósito, ela vira anestesia. E viver anestesiado é o mesmo que não viver. A vida começa a mudar quando você entende o que está buscando. Se é companhia, conexão, liberdade ou só um descanso da sua própria cabeça. Quando você entende isso, você não precisa mais de luzes piscando para se sentir vivo.
Você descobre que pode encontrar alegria no simples, em pessoas de verdade, em conversas sinceras, em momentos que não precisa postar o story. Porque, no fundo, o que a gente busca na noite é o que está faltando no dia. A atenção, o afeto, o olhar que acolhe, a sensação de pertencer, mas o que a balada promete por algumas horas, a vida real pode te dar todos os dias, se você tiver coragem e olhar para dentro e se reconstruir. Viver de verdade é muito mais do que se divertir. É estar presente e rir sem precisar provar nada para ninguém. Porque, no fundo, o que a gente busca na noite é o que está faltando no dia. A atenção, o afeto, o olhar que acolhe, a sensação de pertencer, mas o que a balada promete por algumas horas, a vida real pode te dar todos os dias, se você tiver coragem de olhar para dentro e se reconstruir. Viver de verdade é muito mais do que se divertir. É estar presente, é rir sem precisar provar nada para ninguém. É poder olhar para si mesmo e sentir paz, mesmo sem holofotes, mesmo no silêncio. E talvez esse seja o verdadeiro rolê que a gente anda precisando viver. O de se reconectar com o que é real, com o que dura depois que o som para. É o único lugar onde a gente se sente alguém. A gente precisa reaprender a se divertir de verdade, a se conectar de verdade, a viver de verdade. Porque quando a música acaba e as luzes se apagam, o que fica não é o que você mostrou, é o que você sente quando você fica sozinho. E é aí que você descobre quem realmente é. Mas existe um outro lado dessa história, o lado de quem vive da noite. De quem estudou, se dedicou, investiu tempo, suor e dinheiro para subir num palco e levar alegria. São músicos, técnicos, produtores, seguranças, garçons, operadores de som, pessoas que muitas vezes passam a vida inteira tentando sobreviver de um sonho. E esse sonho cobra caro. Instrumentos caríssimos, noites viradas, cachês que mal pagam o transporte. Dívidas feitas para manter uma estrutura que no fundo só existe porque o público foi ensinado a consumir diversão como fuga e não como uma arte. Enquanto os donos de casas noturnas se endividam para sustentar festas cada vez mais caras, a indústria empurra bebida, cigarro, pod, vapor e narguilé como se fossem parte de um show. E a cada novo produto, o vício é vendido como status. O prazer virou negócio e a música que nasceu para curar foi transformada em anestesia. As letras de hoje refletem um tempo doente. Elas alimentam fantasias, desejos e fetiches que nascem distorcidos pelas telas, pornografia. E quando a realidade não entrega a mesma dopamina da internet, as pessoas bebem, fumam, cheiram ou se perdem para tentar alcançar o mesmo prazer artificial que a música prometeu. Mas a culpa não é dos artistas. Eu venho desse meio. Eu sei o quanto a gente ama o palco, o quanto a gente luta para tocar, para ser ouvido, para sobreviver daquilo que um dia fez o coração bater mais forte. O problema não é cantar na noite. O problema é quando a noite começa a engolir quem canta. E os trabalhadores da noite pagam um preço alto. O corpo sem descanso, o sono trocado pelo som, o coração cansado, o olhar que se acostumou com o escuro. E no fim, muitos que um dia brilharam nos palcos acabam virando mais um número. Gente boa, talentosa, mas exausta. Talvez a analogia mais verdadeira seja essa. A música foi criada para acender luz, mas a indústria ensinou a gente a tocar no escuro. E quando a arte perde a luz, ela perde o sentido. Mas ainda dá tempo de reacender. A arte continua sendo um dos maiores instrumentos de transformação que ainda existem. E se um dia eu deixei os palcos, não foi por desistir da música, foi por entender que ela pode ser muito mais poderosa quando toca o coração, e não apenas os ouvidos. E eu posso te falar uma coisa? Balada não é só diversão. É um espelho de uma geração que confunde barulho com felicidade.
mas que ainda pode escolher o silêncio para se reencontrar. E para você que vive da noite, para o dono da balada, do bar, para o músico, para o técnico, para o garçom, para o segurança, para o cantor, saiba que essa mensagem não é contra você, viu? Pelo contrário, é um lembrete de que o seu trabalho tem valor, tem propósito e tem poder. A arte que você entrega, a música que você toca, o ambiente que você cria, podem ser instrumentos de cura e não de fuga. A noite pode continuar viva, mas que seja uma noite que inspire, que una e que ilumine.